Oi, gente! Eu sou o Diego. E eu sou a Wandi. Nós queremos te convidar para passar esse momento no divã com Deus. Você recebeu Deus como Pai? Como é a paternidade de Deus na sua vida? Você tem muito medo de Deus? Ou você teme a Deus? Qual a diferença? Fique conosco e seja abençoado com essa palavra. Nós queremos compartilhar um texto que está em Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O que eu quero te chamar a atenção agora é o que significa a palavra temor no dicionário. Significa sentimento de profundo respeito e obediência. Se a gente for colocar esse significado no lugar, como é que ficaria o versículo? O sentimento de profundo respeito e obediência ao Senhor é o princípio do conhecimento. Em outras versões, o princípio da sabedoria. Então, como que você tem se relacionado com Deus? Muitas pessoas, têm uma referência assim de Deus, cresceram, com uma visão de Deus como se fosse um pai bravo, Verdade. Aquele ancião lá, aquele idoso lá de cabelo branco com um cajado, pronto para condenar, para corrigir. E muitas vezes a gente cresce com essa visão e não consegue ter um coração, um sentimento adequado para com Deus, que eu creio que é o que Deus espera de nós. Quando fala de temor, é um respeito por Deus, como se tem um respeito por um pai. É verdade. O nosso relacionamento com Deus, ele tem muito a ver com o relacionamento do nosso Pai, porque Deus é Pai, né? Jesus ensina lá a orar Pai Nosso, Deus é Pai. E muitas vezes nós temos uma referência de Pai que não é a melhor, né? Pode ser que você tenha tido uma referência de um pai ausente, de um pai que abandonou, de um pai às vezes muito autoritário, enfim. E a gente tem a tendência de transferir essa visão do pai para Deus, para o nosso relacionamento com Deus. E muitas vezes por isso eu creio que essa dificuldade de ter o sentimento correto para com Deus, que é de um respeito, mas não de um medo que eu tenho que ficar distante porque ele pode me punir. E a gente não quer falar para você que você tem que achegar a Deus, ao Pai de forma A, forma B, forma C. A questão é qual a nossa motivação interior. Fala que é de respeito e obediência. Jesus falava que ele só fazia aquilo que via o Pai fazer, que ele só falava aquilo que ouvia o Pai falar. A questão é quando a gente tem Deus como Pai e realmente não ter pai ou ter um pai de uma forma não tão legal, não quer dizer que você não possa ter a paternidade de Deus. Pelo contrário, você vai descobrir a paternidade de Deus através de amigos, através de líderes, através daquele que vai te ajudar na sua espiritualidade. Você vai descobrir essa paternidade de Deus, vai ter essa revelação do Pai dentro de você. E a palavra fala que o temor, esse respeito, essa reverência e obediência é o princípio da sabedoria. Você temer a Deus é o começar dessa caminhada de adquirir o conhecimento e a sabedoria de Deus. Se a gente pega assim os modelos de família, de autoridade na família, na minha geração para trás, a gente tinha um modelo de família que os pais eram autoritários, A criança não falava, a criança não tinha nem voz perto dos adultos. Depois, hoje, a gente passou, parece que por causa de tudo que provocou esse autoritarismo, vamos dizer assim, dos pais, a gente tem hoje um extremo, que é o quê? Uma liberdade, uma permissividade extrema que a gente vê que numa família, muitas vezes, é o filho que decide aonde que quer sentar, o que quer comer, o que quer vestir, A criança passou, às vezes, a ter mais voz dentro de casa do que os pais. E a criança, ela não tem uma maturidade suficiente para escolher. Então, isso acabou sendo
trazido para o nosso relacionamento com Deus, eu creio. Se muitas vezes a gente tem, às vezes, uma visão de Deus como muito autoritário, muito aquele bravo, aquele que condena, não um pai de amor que é, Deus é amor, né? Por outro lado, às vezes, pode ser que nessa geração, os adolescentes, jovens, tenham uma dificuldade de ter esse respeito para com Deus, no sentido de que eles são colocados num papel de decisão, até que não estão preparados, e às vezes não têm esse tratamento mais reverente, esse sentimento de reverência com os pais, porque hoje, muitas vezes, a gente vê o pai que é amigo, somente amigo do filho. E claro, não é que o pai, né? E não é pai, né? Porque assim, o pai tem que ouvir o filho, claro, né? O filho tem que se sentir ouvido pelo pai, claro que sim, isso é fundamental. Mas existe uma voz decisória, existe uma voz de autoridade que minimamente caminhou mais, viveu mais, né? E dentro de casa, esse limite, essa voz decisória, decisiva, é a dos pais. Verdade. E o final do versículo, a gente está encerrando, diz o quê? Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, o Senhor quer que você e nós sejamos sensatos na presença dEle. E para a gente ser sensato, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter a sabedoria. Então, para ter a sabedoria, a gente precisa ter o temor. Então a gente precisa ter o respeito e a obediência naquilo que Deus está falando. E a disciplina, porque muitas vezes a gente fala que a palavra de Deus fala, Deus corrige o filho que ama e açoita aquele que tem por filho. Então para a gente encerrar, não escape da disciplina de Deus. Porque o Senhor corrige em amor, o Senhor exorta. Exortar é corrigir em amor. Deus nos corrige para a gente ser edificado e não para não edificar nada. Não para ser destruído, né? É verdade. E lembrando, né? Deus é amor. Então, tudo que Deus faz para nós e conosco, ou que permite que aconteça, é uma prova de amor. É verdade. É que a gente, às vezes, acha que amor é só dizer sim. E é uma coisa que a gente sempre comenta, né? Dizer não também é amor, né? Dizer não... Hoje, eu creio que atualmente dizer não é uma das maiores demonstrações de amor. Verdade. Porque é dizer, até aqui você vai, mas daqui para lá isso vai ser ruim para você, isso vai te destruir de alguma forma, e é isso que Deus faz conosco. Quando Ele fala não conosco, para nós, Ele está querendo dizer isso, isso eu não quero que você faça, isso não é bom que faça, por quê? Porque isso não produz vida, isso produz destruição. Verdade. E assim é o não de Deus na nossa vida. Então que fique mesmo no nosso coração imprimido, sabe? Impresso isso, que Deus é amor. Diga sim, diga não, Ele é amor. Se submeta à paternidade de Deus, né? Esquece tudo aquilo que você já viveu, se submeta nessa paternidade de amor. A gente quer te convidar, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe um like. Isso, as redes sociais aqui em cima, você pode seguir a gente também. E que Deus te abençoe. Amém.